explicar para você, detalhe por detalhe, aquela famosa equação do Einstein E igual a mc ao quadrado, que eu tenho certeza que você nunca entendeu o que significa, mas você vê por aí em todo lugar. Vamos lá, vamos começar do início aqui. Então nós temos a tabela periódica. O que a tabela periódica significa? Significa a junção de todos os elementos químicos que existem no universo e que nós conhecemos. O que são esses elementos químicos? Elemento químico é a mesma coisa que átomo, tá? Então a tabela periódica contém todos os átomos que nós conhecemos no universo. Então você começa lá, por exemplo, com o hidrogênio, aí você tem o hélio, o lítio, o berílio, o boro, o carbono, e assim vai indo até o final da tabela periódica, certo? Ali no topo da tela eu coloquei só um exemplo para mostrar para você como que é formado um átomo, na verdade do que ele é feito, né? O átomo é feito de uma região central, que nós chamamos de núcleo, e ao redor desse núcleo nós temos uma região chamada de eletrosfera, onde ficam os elétrons. No núcleo do átomo, voltando, você tem basicamente duas partículas, são os prótons e os nêutrons. Então, o núcleo do átomo tem prótons, nêutrons, e na eletrosfera você tem os elétrons, como o nome já diz. É a partir dessa ideia do átomo que a gente vai tentar entender uma coisa que o Einstein desenvolveu. Então, eu trouxe aqui a representação didática de um átomo, tá? Então, do lado esquerdo da tela você tem ali o núcleo, onde as bolinhas meio cinza ali, brancas, são os nêutrons e as bolinhas vermelhas são os prótons. É um átomo qualquer. E ao redor ali você tem as camadas eletrônicas da eletrosfera onde ficam os elétrons. É uma representação didática. Você lembra da escola que os professores falavam que os prótons têm carga positiva, certo? Os nêutrons não têm carga elétrica e os elétrons têm carga negativa. Mas você nunca se perguntou uma coisa? Bom, os nêutrons ali que são os vermelhos, os prótons ali que são os vermelhos, eles têm carga positiva, mas o meu professor falava também que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, como é que esses prótons conseguem ficar no núcleo? Essa é a pergunta que o Einstein começou a fazer. Como é que esses caras conseguem ficar ali no núcleo, sendo que eles têm o mesmo tipo de carga, são cargas positivas? E a resposta é, porque existe uma força que é maior do que essa força de repulsão eletrostática. Essa força é chamada de força nuclear forte. A força nuclear forte, igual eu trouxe ali representado, é como se fosse um gancho de curto alcance, que ela é muito mais forte em distâncias pequenas do que a força de repulsão eletrostática. Então, sim, os prótons eles querem explodir ali no núcleo, né? Eles querem se separar porque eles têm as mesmas cargas, carga positiva. Mas existe uma força que é maior do que essa força de repulsão, chamada de força nuclear forte, que mantém tudo unido ali. Só que aí, os caras desenvolveram um processo chamado de fissão nuclear, que é quando você quebra um átomo. Então existe a maneira de você quebrar um átomo, quebrar o núcleo atômico, né? Dividir ele em outras partes. E para isso você faz um processo chamado de fissão nuclear. Por que isso é importante? Porque quando você rompe esse núcleo atômico, concorda comigo que acabei de falar para você que existe uma energia, uma força que mantém tudo unido ali? Quando você quebra esse núcleo, você libera essa energia. E eu trouxe aqui para você uma sequência de um processo de fissão nuclear. Ela é interessante porque ela não é simplesmente você quebrar como se fosse um vaso quebrando. Então tem o núcleo que começa lá no A, aí você gera, eu vou te explicar como, mas você vai gerando energia, você libera nêutrons, né, joga nêutrons nesse núcleo, e veja que o núcleo ele vai se esticando como se fosse uma gosma. Ó. Em algum momento, como se fosse uma gota, ele se separa. Então, para você entender, quando o professor fala para você que está sendo quebrado o núcleo, não é no sentido de um vaso quebrando, que se quebra em pedacinhos. É no sentido de, realmente, existe uma separação como se fosse uma gota, tá bom? Vamos tentar agora aprofundar um pouco mais para a gente entender essa ideia do Einstein. Só para você lembrar aqui que eu tenho um site chamado cursosexatas.com, e dentro desse site, que você acha o link aqui na descrição no primeiro comentário fixado, eu tenho os meus cursos de física, matemática, cálculo, astronomia, radioatividade, raciocínio lógico. Então, se você quiser ser o meu aluno, acesse esse site aqui no link na descrição no primeiro comentário fixado. Você só paga uma vez e o curso é teu para sempre, beleza? Vamos tentar entender aqui. O que eu trouxe aqui é uma coisa que parece complicado, mas não é. Vamos ler aqui juntos. É um processo de fissão nuclear, tá? Então, do lado esquerdo da tela, você começa pelo lado esquerdo. Você tem o urânio 235, 235U, é urânio 235. E aí você vai jogar um nêutron nele, que é a letrinha N que está ali. Quando você joga uma letra N, na verdade, nele, um nêutron, você acaba desestabilizando o núcleo igual aconteceu aqui. E você faz o processo de fissão nuclear. E aí você acaba transformando aquele urânio em outros elementos. Então, o xenônio 134 e o estrôncio 100. Nesse processo, você libera 2 nêutrons e libera uma quantidade gigantesca de energia.
Se você fizer um processo desse com vários átomos, você tem energia para gerar, por exemplo, numa usina nuclear, uma bomba atômica, tá bom? Esse é o processo, mas aonde que está o E igual a mc ao quadrado do Einstein? Já vou explicar para você. Aqui, ó, eu trouxe outras reações que você pode fazer com urânio, ó. Então você pode jogar nêutron dependendo do urânio que você tá, e dependendo da energia que ele se transforma em outros elementos, tá? Eu vou pegar aquela quarta linha que tem ali para a gente se aprofundar na equação do Einstein, ó. Então o que nós temos aqui? Nós temos de volta uma fissão nuclear do urânio. Então eu tenho urânio 235, vou jogar um nêutron nele, é tudo que está do lado esquerdo da tela. E o que está do lado direito ali da setinha vai ser o quê? Ele vai gerar o telúrio 137 e o zircônio 97. É um processo de fissão nuclear do urânio, tá bom? Então esse é o processo que a gente tem aqui. O que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos, ó, imaginar o que vai acontecer com esse urânio e com esse nêutron. Então você tem ali a quebra do núcleo, gerando telúrio e zircônio, e liberam 2 nêutrons nesse processo, tá? Vamos medir agora aqui a energia de cada coisa. Então eu fui lá nos meus livros didáticos da faculdade e eu vou calcular a energia do lado esquerdo dessa reação e do lado direito dessa reação e vamos ver o que tem aqui. Então eu fui lá no meu livro e eu descobri que a massa do urânio 235 é 235,04392. Aí eu fui lá no livro e procurei a massa do telúrio 37, desculpa. A massa dele é 136,92532. As casinhas são importantes, tá? A massa do zircônio 97, 96,91095. E a massa do nêutron, 1,00866. Então, eu sei a massa de cada coisa dessa reação aqui. Eu sei a massa do urânio, sei a massa do nêutron, sei a massa do telúrio, sei a massa do zircônio e sei a massa do nêutron. Vamos colocar agora todas essas informações aqui na nossa equação. Olha que mágico que vai acontecer. Então, do lado esquerdo, eu coloquei ali a massa do urânio, a massa do nêutron. Então, 235, 1,00 é a massa do nêutron, do lado esquerdo. Do lado direito tem 3 informações, que são as massas de cada uma das coisinhas que tem ali. Então, a massa do telúrio, 136, a massa do zircônio, 96, e a massa do nêutron. Só que veja que ali nós temos 2 nêutrons, então eu vou multiplicar aquela massa do nêutron por 2. Bom, numa ideia original, nós teríamos a mesma massa de um lado e a mesma massa do outro, né? Vamos agora fazer as contas aqui. Eu somei todas as massas do lado esquerdo e somei todas as massas do lado direito. Então a massa do lado esquerdo deu 236,05258. Não desista, vamos em frente. E a massa do lado direito deu 235,85359. Peraí, não deu a mesma massa dos dois lados. Está faltando massa nesse processo. Eu fiz uma conta de menos ali, ó, e a massa que está faltando é de 0,19899. Os dados estão corretos, eu chequei lá em vários livros. Então o que está acontecendo aqui? Para onde que foi essa massa que está faltando nesse processo de fissão nuclear? É aí que vem a ideia do Einstein do E igual a mc ao quadrado. Essa equação aqui diz o quê? Esquece o que está embaixo ali na parte escura. Vamos ver só o colorido ali de cima. E é a energia. M é a massa. E C é a velocidade da luz ao quadrado. Esquece que é a velocidade, não tem nada a ver isso aqui com velocidade. Só pensa que C ao quadrado é um número gigantesco e é uma constante. Significa que ele nunca muda, tá? Então o que está dizendo nessa equação aqui? Que você pode transformar energia em massa e massa em energia. Na verdade, na física, massa e energia são a mesma coisa. Então veja só, a massa que estava faltando nesse processo de fissão nuclear do urânio é 0,19899. Essa é a massa que está faltando. O que eu vou fazer agora? Olha só. Essa massa eu vou transformar ela em quilos. Então, se você transformar ela em quilos, né, fazendo as multiplicações que você tem ali, você vai ter em quilos 3,30431 vezes 10 a menos 28 quilos. Eu só converti a massa atômica para massa em quilos. Não mudou nada, continua faltando massa. Eu não sei para onde foi parar essa massa. Agora vamos usar a equação do Einstein. Ó. Vamos pegar essa massa em quilos. Então é o primeiro número ali, ó, 3,30431 e vezes 10 elevado a menos 28 quilos. Faltou menos 28 ali, né? E vou multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz está nos livros lá também. É 2,9979 vezes 10 oitava metro por segundo. Elevei ao quadrado, multipliquei pelo primeiro número, deu quanto de energia? 2,9697 vezes 10 a menos 11 joules. Então, essa massa que estava faltando aqui na fissão nuclear do urânio, na verdade, ela se converteu em energia. E qual é a energia que ela se converteu? 2,9697 vezes 10 a menos 11 joules. Então, essa é a explicação dessa equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado. A principal aplicação dela é quando você tem a fissão nuclear, a quebra do núcleo de um átomo, você acaba perdendo massa nesse processo, você viu que perdeu massa realmente, de um lado para o outro da equação, e essa massa ela não desaparece. Einstein disse que ela se transforma em energia. E é essa energia que nós calculamos aqui. Mas, Denis, para que isso serve? Você pode, por exemplo, fazer a fissão nuclear do urânio e usar essa energia que sobra
para alimentar um reator nuclear, por exemplo. Ou, de certa forma, uma forma ruim, você pode usar esse tipo de equação para gerar uma bomba atômica. Você tem uma liberação de energia. O que você vai fazer com essa energia, você decide o que vai fazer. Então aqui é uma explicação muito básica, mas muito interessante sobre essa equação. E igual a mc ao quadrado do Albert Einstein. Então não esquece de acessar o meu site, cursosexatos.com. E se você puder deixar um like aqui no vídeo, eu agradeço muito, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.